Boa noite, minha gente linda. Aqui de novo, Regina falando. Nosso canal Muito Gracinha, @Jesus Mestre Amado, letras minúsculas e tudo juntinho. Hoje nós trouxemos para nossa reflexão o paralítico de Cafarnaum. É uma passagem, tá bom? Jesus, então, gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu coloquei primeiramente na nossa tirinha, que está no Evangelho de Mateus. E tá certo, tá mesmo. Mateus está no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Mas quando eu fui dar uma olhada no Evangelho de Marcos, eu gostei mais. Está explicando melhor, tem mais versículos. E eu preciso de muita explicação por causa da minha ignorância. Para eu estudar, eu preciso de alguém que explique mais. E nessa passagem, Marcos está sendo mais explicativo do que Mateus. Mas eu vou dar uma mesclada, vou voltar lá também em Mateus, tá bem? Então é o paralítico de Cafarnaum. Todo mundo sabe o que é um paralítico. E todo mundo sabe que Cafarnaum era uma cidade muito rica, portuária, e que tinha ali muitas figuras importantes, e também tinha sinagoga. Os escribas e fariseus estavam sempre por ali quando Jesus chegava para ver os feitos de Jesus. Lá em Mateus ele explica que Jesus entra no barco e atravessa o lago até Cafarnaum. Tá? Esse lago era até considerado mar, porque ele era muito grande. E como Cafarnaum era uma cidade portuária, onde atracavam até navios, né, para levar e buscar as mercadorias, Jesus atravessa de barco e chega em Cafarnaum. E Marcos inicia dizendo assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Outra vez é porque ele já tinha estado ali. E soube-se que estava em casa. Veja bem, saber que Jesus estava por perto era uma alegria para todos os povos daquela região. Porque Jesus não tinha pousada, ele não parava num lugar só. Ele vivia andando de um lado para outro. E vamos nos lembrar que naquela época não tinha, né, gente? Telefone, celular, internet. Tinha que andar para procurar Jesus por aqueles lugares. Então souberam que ele estava em casa de alguém. Que todo lugar que ele chegava, ele se hospedava em casa de alguém. Aqui não quer dizer que ele estava na casa dele, porque ele não morava em Cafarnaum, ele estava na casa de alguém. Assim como ele se hospedava em Betânia, na casa de Lázaro, e Marta e Maria, assim como ele se hospedou em vários outros lugares, ele também era costume. E o povo judeu era muito hospitaleiro. Então, quando chegava uma pessoa que precisava se hospedar, eles colocavam para dentro, ofereciam pão, ofereciam um bom alimento, aquela questão do mel, do vinho, colocava a pessoa para lavar e descansar os pés, dava um bom aposento para aquela pessoa, ainda mais Jesus, né? Então, Marcos continua dizendo, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Então, eles ficavam ali anunciando que Jesus ia falar, que Jesus ia ensinar, e é lógico que Jesus ia curar. Então, a multidão estava apertada, estava apinhada ali, não tinha nem como passar, porque estavam na porta, estavam até do lado de fora da porta, uns esbarrando nos outros para poder ver Jesus, para ouvir Jesus. E é lógico,
na fila também para ser curado. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Por que eram 4? Porque esse paralítico só era conduzido em cima da cama, ele era totalmente paralisado. Ele vivia em cima de uma cama, então precisava de 4 para carregar a cama com o paralítico deitado. Gente, vamos nos lembrar que naquela época não tinha cadeira de roda, não tinha ambulância, não tinha carro, né? Não tinha ônibus. E os aleijados, os paralisados, os paralíticos eram em cima da cama, que eram conduzidos para lá e para cá. Nós tivemos um caso aqui no Brasil de Jerônimo Mendonça, que era tetraplégico. E ele fazia palestra no movimento espírita. Então os amigos e os parentes carregavam Jerônimo em cima de uma cama. A Kombi era adaptada a retirar os bancos e eles enfiavam a cama dentro da Kombi. Por quê? Jerônimo sentia dores assim imensas. Era dor horrorosa que ele sentia. Então, não podia mexer com ele. Gente, a história de Jerônimo Mendonça, vendo aqui a passagem do paralítico de Cafarnaum, eu me lembrei dele. Ele tinha que colocar peso de sacos de areia em cima do corpo para que ele não se movesse, que ele não podia nem mexer na tal da cama. Ele não podia, ele mexia só a cabeça, ele era completamente paralisado. Então eles enfiavam e levavam com a cama e tudo nos centros espíritas, nos anfiteatros, e ele falava deitado na cama, do mesmo jeito que ele saiu de casa. Então, quando eu vi, eu estou lembrando, né, nesse caso aqui, de 4 para carregar a cama desse paralítico. E não podendo aproximar-se dele quem? De Jesus. Eles não tinham como chegar a Jesus com aquele paralítico, com aquela cama. Por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Gente, eu acho isso aqui a coisa mais linda que existe. Olha aqui, que amigos, né? Não vai dar para passar, não? Vocês não vão sair para a gente entrar com a cama? E também vamos lembrar que devia ter portas e portais que essa cama também não passava, né, gente? E não foi só por isso. Mas aqui no caso é por causa da multidão mesmo. Então, para passar com a cama não tinha jeito, eles tentaram. Eles devem ter pedido, dá licença aí, dá licença aqui, dá licença. Mas, se a gente hoje vê nossos paraplégicos com certas dificuldades em passar em certos lugares, as calçadas aqui da minha cidade, eu tenho uma irmã paraplégica. E quando eu empurrava ela na cadeira, que hoje eu não aguento mais, eu tinha maior dificuldade nas calçadas. Muito buraco, muitas vezes tem poste fincado no meio do passeio, você tem que dar a volta na rua, não tem rampa para entrar nos lugares. É a maior dificuldade, gente. A maior dificuldade. Imagina 2024 anos, que não tinha nem calçada, não tinha nem asfalto, né, gente? Então, descobrir um telhado. Vamos nos lembrar, gente, que para assentar um telhado é necessário assentar madeira. Essa madeira, então, ela forma, todo mundo sabe, né, gente? Com os caibros, ela forma uns quadrados e ali vai colocando as telhas. Eles tiveram que fazer um buraco não só de telha, mas eles tiveram que mexer também na estrutura do telhado.
Com certeza, disseram ao dono da casa que depois eles iam arrumar. Mas o mais importante era fazer o paralítico chegar a Jesus. Olha o esforço. Vamos trazer para os dias de hoje. Quantas vezes a gente tem uma má vontade para acompanhar uma pessoa no hospital, a um médico, né? Eu vou ter que andar muito. Eu vou ter que empurrar essa cadeira de roda. Eu vou ter que enfrentar a fila, vou ter que sair de madrugada. Olha que dificuldade, gente. Primeiro, para transportar esse paralítico de dentro da casa dele até a casa onde Jesus estava, que aqui Marcos nem Mateus fala distância, mas é um sacrifício carregar uma cama e sem contar o perigo de jogar esse paralítico no chão. Veja bem que as camas também naquela época não tinham grades iguais às nossas camas hoje do hospital, que levanta aquela grade e o paciente fica seguro ali dentro. Então, vocês imaginam que dificuldade para chegar até essa casa e depois abaixar essa cama do telhado até onde Jesus estava. E mais antigamente, a gente sabe que o pé direito das casas era bem mais alto do que hoje. Hoje, por medida de economia e também por ver que não tem necessidade de um pé direito tão grande, se faz um pouco mais baixo. Mas vocês imaginam o que foi descer essa cama sem deixar o doente, o paralítico, cair. Presta atenção nessas coisas. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus ficou ali olhando, né? Com certeza, as pessoas abriram uma roda naquela multidão, não teve jeito. Ali eles tiveram que se afastar para descer aquela cama. E Jesus se admirou. Olha a fé desse pessoal. Eles têm tanta fé de que eu vou curar esse paralítico, que olha o que eles fizeram, o sacrifício que fizeram para chegar até aqui e baixar essa cama. E Jesus se admira, vendo a fé deles, tanto do paralítico, porque eu não sei se eu fosse paralítico, tivesse deitado na cama, vocês iam falar, não, gente, não vou querer que vocês me carreguem, não, que vocês vão deixar eu rolar pela ladeira fora. Eu vou cair daqui. Esse paralítico também tinha dentro dele uma fé muito grande, senão ele não teria aceitado, certo? Aí, Jesus diz ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus fala isso? Jesus, a gente explicou da última vez, quando a pessoa chegava, ele já tinha a resposta dentro dele para os tormentos que aquela criatura tinha. Ela tem arrependimento de alguma coisa? Ela tem remorso por ter feito alguma coisa? Se não foi nessa vida da vida passada que ela traz algum efeito, né? Por aquilo que causou, quando entra na lei de causa e efeito. Está purgando alguma coisa do passado? Ele sabia. E como que ele ia curar o paralítico sem reviver os chamados pecados? Naquela época usava só a palavra pecado, tá, gente? Não é igual a gente hoje que usa lei de causa e efeito, né? A gente usa outros títulos para substituir a palavra pecado. Como curar uma pessoa sem que ela tenha perdoado aquilo que ela cometeu de mal? Então Jesus logo já vira para ele e fala, teus pecados estão perdoados. A partir de agora você está perdoado. Quem que estava ali no meio da multidão? Quem que estava sempre junto da multidão quando Jesus estava? Vocês já sabem. Escribas e fariseus. Todo lugar que Jesus chegava,
e que a multidão a cercava, lá estavam eles para ouvir Jesus, para poder criticar e arranjar um jeito de pegar Jesus e condená-lo, crucificá-lo. Eles eram terríveis. No versículo 6, ele vai dizer: estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo... Ou seja, eles estavam sempre pegando alguma coisa que Jesus fazia. Eles arrazoavam em seus corações, dizendo, aí já é falando mesmo: por que diz este assim blasfêmias? Jesus está blasfemando. Teus pecados estão perdoados. Olha a blasfêmia desse homem. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, ele está querendo se fazer passar por Deus, perdoando pecados. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse. Jesus sabia. Gente, eu já venho falando já há vários dias essa questão de Jesus saber o que está acontecendo com a pessoa. Não vamos nos esquecer que Jesus lia pensamento. Lia pensamento. Na coluna espiritual Nosso Lar, no livro Nosso Lar, muito interessante, é que Clarencio, um dos mentores lá da colônia, da cidade chamada Nosso Lar, recebia as pessoas nas suas reclamações, nas suas lamuriações. Gente, eu tô daquele jeito, tá? Vocês estão vendo, coceirinha aqui, coceirinha ali, coceirinha lá. Já mudei de shampoo, já não uso nada, não uso creme nem nada, mas estou sempre com essas coceirinhas. É uma alergia bem grande mesmo. Quando eu digo que Jesus sabia, eu lembro do caso de Clarencio nos dias de hoje, numa colônia a 600 e poucos quilômetros aqui no estado, acima da cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Era aqui pertinho. Vocês imaginam de onde Jesus veio. Clarencio, então, ficava numa sala ouvindo as reclamações, as lamuriações e os pedidos das pessoas ali daquela colônia Nosso Lar. Quando André Luiz entrou, Clarencio não deu nenhuma palavra. Deixou André Luiz falar tudo que tinha que falar. Depois, Clarencio começa a mostrar para André Luiz que ele já sabia o que ele ia lá pedir. André Luiz queria voltar aqui no plano encarnado de qualquer jeito para visitar a família dele. Então, quando Clarencio adianta para ele isso aí, André Luiz fica espantado com aquilo. Ler pensamento. Clarencio, quando a pessoa entrava, ele já sabia o que a pessoa estava pensando. Ele já sabia o que a pessoa ia reivindicar. Você imagina Jesus. Se Clarencio, não estou desmerecendo Clarencio não, tá, gente? Se Clarencio, aqui, numa cidade espiritual, a 650 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro, ali do estado do Rio de Janeiro, conhece os pensamentos das pessoas, olha que 650 quilômetros é ali, né, gente? Imagina Jesus, que veio lá nem sei que dimensão que eu posso colocar, mas eu colocaria 30ª dimensão, ó. Lá para 30 dimensões. É 30ª mesmo, né? Então, Jesus já sabia, olha só, em seu espírito, que assim arrazoavam entre si. Lembra da parábola da ovelha perdida? Que Jesus já logo percebe um murmúrio, o cochicho dos escribas e fariseus? Aqui também é a mesma coisa.
Aí ele pergunta: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Eles devem ter levado um susto, né? Por quê? Por que vocês estão aí falando de mim dessa forma? Sem entender o que acontece. Qual é mais fácil? Aí ele pega os escribas e fariseus, como ele sempre faz. Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: qual que é mais fácil? Duas coisas. Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe: toma o teu leito e anda? Qual que é mais fácil? Ele aqui está dando uma opção para os escribas e fariseus que estavam murmurando contra ele, cochichando. Isso era costume deles. Aquelas pessoas que ficam falando no pé do ouvido do outro. Tem político por aí que até tampa a boca para não haver a questão da leitura labial, né, gente? Então, olha o que ele fala. Estais arrazoando contra mim. Qual que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou toma o teu leito e levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para ele curar o paralítico, ele tinha que primeiro perdoar os pecados. Como que o paralítico ia se livrar daquela aprovação que ele tinha? Era uma aprovação. Ele estava em cima daquela cama, não era à toa. Tinha aí alguma coisa do passado. Então Jesus, ele faz uma pegadinha com esses escribas, dizendo para eles: eu tenho o poder de perdoar. Eu perdoo, eu apago tudo que essa pessoa fez, ou no passado longínquo, ou no passado presente. Eu perdoo, risco esses pecados, não tem mais, e curo. E digo a ele: toma o teu leito e vai para a tua casa. Veja bem, último versículo, tá? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, você não vai ficar aqui não, já tem gente mais aqui. Daqui a pouco eu explico o resto. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, nunca vimos uma situação assim, um paralítico total, paraplégico, né, gente? Se não for tetraplégico, porque aqui não explica, mas eu tenho comigo que era um tetraplégico, para ele estar deitado numa cama o tempo todo. Era um tetraplégico. Então, aqui eles estão dizendo: nunca vimos, nunca tal vimos, nunca vimos uma coisa dessa acontecer. Então, Jesus manda o paralítico tomar, carregar. Dois motivos. Primeiro deles, a cama é tua. Durante todo esse tempo que você ficou paralisado, essa cama foi a sua cruz, então carrega ela. Primeiro motivo. E existe um segundo motivo, que é simples de perceber.
Se o lugar estava lotado, apinhado de gente, como que ia caber uma cama no meio de uma sala? A cama é tua, leva a tua cama. Lá fora você faz dela o que você quiser. Toma tua cama. Agora aqui eu tenho uma fofoca. Vocês gostam de fofoca? Fofoca do mundo espiritual. Revelação cósmica. Nós estamos na hora das revelações. Gente, tá chegando cada revelação que vocês não fazem ideia a respeito de Javé. Isso aí já estou falando desde a primeira live, né? Dos anjos, dos arcanjos, as mitologias, os tais dos deuses. Outro dia eu recomendei para vocês. Não deixa de ver um filme chamado Caos. Caos com K. Muito interessante, apesar das besteiras do cinema americano, né, gente? A gente tem que botar isso à parte. Mas o enredo é muito bom. Muito bom. E presta atenção numa frase que está lá, que os humanos ofertam aos deuses do Olimpo. Amei! Amei! Onde que eu estava mesmo? Fofoca. Vamos fazer uma fofoca? Lá dos espíritos. Ou seja, o homem pega a cama, não sei se ele coloca nas costas. Você imagina também, coitado, né? Começa a andar e já tem que carregar uma cama pesada nas costas. Imagina a cama naquela época, né, gente? Porque hoje tem uma tal de uma loja aí que a gente compra a cama e que a cama não pesa nem uma pena, mas também não vale nada, né? Naquela época era madeira maciça. O homem sai carregando a cama. O que esses escribas fazem? Sai atrás dele. E ainda sai murmurando. Por quê? Nem Mateus e nem Marcos diz. Era sábado. Incrível como que Jesus parece até que era um pouco pirracento, porque a maioria das curas que ele faz é tudo no sábado. E os escribas e os fariseus, aqueles doutores da lei com aquela imponência toda, eles judiavam de todo mundo que catasse um graveto no dia de sábado. Que pegasse um copo d'água lá no riacho, na mina, não sei aonde. Eles recriminavam porque não podia fazer nada. Eu até já me perguntei, será que eles ficavam sem comer? Porque para eles comerem, alguém tinha que fazer a comida. Uma empregada lá tinha que fazer a comida. Será que ela também não estava trabalhando dia de sábado? Eu sempre faço esses questionamentos, né? Quem arrumava a água do banho, aqueles rituais antes dos cultos, tinha que lavar as mãos muitas vezes, antes das pregações na sinagoga. Quem que botava aquela bacia com a água, com a toalhinha, com as taças e prataria e ouro, as toalhas branquinhas? Será que nesse dia de sábado eles também não tinham ninguém para fazer isso para eles? Então foram atrás do homem, para ver o que o homem ia fazer no dia de sábado. E vocês acreditam que eles vão recriminar o homem, condenar o homem, porque ele estava carregando a cama dele no sábado? Gente, você não ouve em todos os casos de cura que Jesus fez, você não ouve esses doutores da lei dizer, coitado, que coisa boa, essa pessoa nem sabia o que era andar, porque era tetraplégico a vida inteira, esse aqui era cego de nascença, voltou a enxergar. Não, isso não importa. O que importa é que Jesus não podia ter curado no sábado. Eles vão atrás do homem, implicar com ele, porque ele estava carregando aquela cama. Gente, eu fiquei pasma com isso. Eu fiquei pasma, é só mesmo os dias de hoje para a gente adentrar tanto nesses ensinamentos, porque antes a gente lia, mas passava batido.
Quantas vezes eu estudei o Novo Testamento? E hoje, quando eu abro esse livro para mim, e o meu em especial, eu já mostrei para vocês, ele tem letras enormes, é fantástico. E é só o Novo Testamento e os Salmos, tá, gente? Os Salmos eu dispenso. É só o Novo Testamento que eu quero, mas não acha só o Novo Testamento. E quando acha, é de outros tradutores. E eu só uso João Ferreira de Almeida. Apesar de criticado, eu só gosto é dele. Porque se eu fugir dele, eu vou ter que ir para o hebraico. E no hebraico eu não sei. Eu não sei falar nem português direito, como é que eu vou saber hebraico? Então, é como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Nós estamos... Gente, aproveita agora. Vai ler um bom livro. Livro espírita. Vai pegar um Novo Testamento. Vocês vão ver que a nossa mente fez assim. Como é que eu vou explicar? É como se a gente tivesse passado esses 2000 anos hipnotizados de uma forma que a gente não via esses detalhes. Então, hoje em dia, a gente vê detalhes que a gente fica assim, meu Deus, como que eu não vi isso? Foi o que aconteceu comigo com o Velho Testamento. Eu já tinha lido o Velho Testamento, mas quando eu fui estudar, porque ler é uma coisa, estudar é outra. Quando eu fui estudar o Velho Testamento, foi que aqueles 3 primeiros livros me assustaram, principalmente Levítico. Quanta guerra, Reis, quanta guerra, Números, quanta guerra, quanto sangue derramado, quanta gente morta, enviada essas ordens para os exércitos do Senhor, exército de Jeová. Mata, trucida, dizima, estupra. Você já pensou num Deus? Quando ele pega esse exército que ele fala que é dele e diz aos homens, aos soldados desse exército, vocês vão lá, matem todos, inclusive os animais. Inclusive os animais daquela cidade. Mas preservem as mulheres virgens e as crianças meninas para vocês. Deus, Jeová. Tem até uma seita aí com o nome dele e que pratica verdadeiros absurdos. Tá aí na internet, basta olhar. Procura lá. O título é Ex-Testemunha de Jeová ou ex-TJ. Procura lá que vocês vão ver os depoimentos. É assim, assustador, é de arrepiar. Eu não sei como que a justiça deixa um negócio desse acontecer, mas esse não é o nosso assunto de hoje. Mas quando a gente abre esse entendimento, a gente olha para trás e fala, gente, como que eu não vi isso antes? Onde já se viu os doutores da lei, estudiosos do Velho Testamento, que é Moisés e os profetas, não ter a caridade, o amor, a bondade de chegar perto desse paralítico e falar, meu filho, que coisa boa, você que passou a vida inteira de cima desse leito, hoje você está carregando o seu leito. Glorificar a Deus. Olha que diferença. É igual o cego de nascença, que passa a ver. Eles vão lá e condenam o cego porque ele está vendo. Não podia, não, era sábado, não pode ver. Não pode ser curado. Entendeu? Então, gente, é uma coisa incrível. Vou contar um caso para vocês, acontecido num centro onde eu fui fazer palestra. E eu fiz aquela palestra do cego de nascença que Jesus curou. E aí eu conto a passagem, como eu estou fazendo aqui,
lendo e colocando as minhas palavras, né, também com as minhas palavras. E eu expliquei que Jesus pega aquele cego de nascença, pega lá no chão um barro, cospe no barro, mistura e põe nos 2 olhos do cego e cura o cego. Eu contei isso. E o cego fica curado, era um cego de nascença. Ele já tinha um olho até assim pregado. Como é que pode? Ele cura. Uma pessoa juntou um grupo de pessoas que ficaram murmurando e após a palestra pediram para falar comigo. E uma dessas pessoas falou comigo assim, é um absurdo, né? Eu achei um absurdo. Jesus com tanto poder precisar de usar um barro para curar um cego? Aí, hoje em dia, eu fico pensando, gente, escribas e fariseus não era só naquela época, não. Hoje também tem. O que importa o barro que Jesus usou? O que importa é que o cego de nascença ficou curado com aquele barro. Ora, Jesus, usando o barro e misturando com a saliva, ele faz tipo uma pomada, um remédio. O que ele faz? Ele usa os componentes da terra porque o nosso corpo, ele tem componentes que o planeta, que a superfície do planeta tem. Tem até vitaminas aí que chama de A a Z, a zinco. Nós precisamos de ferro, de manganês, nós precisamos de tanta coisa, nós precisamos de tantos minerais e de tanta coisa para complementar o que falta nesse pedaço de terra. A gente é um pedaço de terra. Tanto é que esse corpo volta ao pó. Ele vai compor novos elementos lá na terra, de qual ele é feito. Ou seja, ele vai adubar a terra, ele vai voltar para lá da forma que ele veio, igual um grão. A semente volta para a terra e germina, vem nova árvore, vem novos grãos. A vida é toda esse ciclo, e o nosso corpo não é diferente. Jesus, então, manipula um medicamento que ele precisava de ter. Gente, ele precisava, eu não sei o que me fugiu agora, ele precisava de ter uma matriz, ele precisava de ter um componente para ele manipular com a saliva dele e curar aquele cego. Foi isso que ele fez. E a mulher veio me recriminar porque ela achou nojento Jesus usar o barro. Oh, meu Deus! Você imagina eu, cega de nascença, e Jesus fala comigo, Regina, eu vou ter que usar titica de galinha. Eu ia falar para ele, Senhor, o senhor pode usar de porco, de vaca, o que o senhor quiser. Passa aqui nos meus olhos, mas eu não vou voltar a enxergar, só vou passar o que o senhor quiser. Jesus sabe o que ele está fazendo, ele é o médico dos médicos, ele é o farmacêutico dos farmacêuticos, ele é o bioquímico dos bioquímicos, ele sabia o que estava fazendo. Mas eu cheguei à conclusão que escribas e fariseus existem hoje, basta ligar a internet, que tem de gente que critica os atos de Jesus, vocês não fazem ideia. Então fica aí, gente, essa passagem belíssima do Evangelho de Jesus, quando ele vem falar da cura desse paralítico de Cafarnaum, tá bom? Antes da frase, eu fiquei de todos os dias mostrar uma peça para vocês. Hoje eu vou mostrar essa aqui que eu achei uma gracinha de vidro de maionese. Eu aproveito tudo, tá, gente? O pessoal junta e traz para mim. Essa tampa é aproveitando a própria tampa dele
em que eu coloco meia bola de isopor e enfeito, tá vendo? Isso aqui é massa de biscuit, que eu faço as florzinhas, coloquei uns espelhinhos, aí, sei lá, para condicionar alguma coisa, fiz uma pintura. Esse é a novidade, cada dia eu vou mostrar um. Quem quiser, tá bom? Estou doando. Todas não, algumas peças. Então, gente, vamos à nossa frase. A de hoje é a mesma que eu mostrei da vez passada. Mas se vós soubesses o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Jesus está dizendo, se você soubesse o que quer dizer essa frase. Eu me encantei com essa frase, tá? São muitas que eu me encanto. Mas essa eu fiz questão de colocar todas as vezes ao final do estudo. Se você soubesse, raciocina comigo, o que é misericórdia? Quero. Jesus está pedindo misericórdia, não sacrifício. Não condenarias os inocentes. Ou seja, se nós reencarnamos esquecidos, não temos a mínima noção do que fizemos, que eles não deixam. Não temos a mínima noção de quem somos como espírito eterno, criado por Deus. Eles nos apagam, eles nos hipnotizam. Somos inocentes. E ainda mais, quando se pega uma criancinha que confia no adulto, é uma dó. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes um adulto que convive com ela dentro de casa. Como é que pode uma coisa dessa? Se soubesses o que significa misericórdia, gente. Olha para a criança como criança. A criança é assexuada. Quem acorda ela, quem vicia ela, é o adulto. Para o seu bel prazer. Que loucura, que vício, né? Que tristeza isso. Minha gente, houve uma pequena interrupção, porque houve aqui um problema com o aparelho, eu tive que recomeçar, e depois meu neto vai adaptar esse pedacinho àquilo que eu já havia gravado. Vocês desculpem, tá? Falha minha, total falha minha. Então, nós estamos falando da inocência, né? Se esse adulto olhasse antes de tocar, olhasse os olhinhos dela, as mãozinhas dela pequenininha, o risinho dela, a fisionomia inocente, não sabe nada do que está por vir. E se esse adulto também raciocinasse nos traumas que advêm daí, que acompanha essa criatura o resto da vida. Só quem já passou por isso sabe que é trauma pro resto da vida. Eu sei porque eu passei. Então, e conheço muita gente, mas é muita. Vou relembrar aqui, eu sei que isso machuca, é um assunto que machuca e que as pessoas preferem nem tocar nesse assunto, né? Mas eu vou repetir. São 2.000 crianças a cada minuto no nosso planeta. É, assim, assustador. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, gente. Realmente, falar sobre esse tema é difícil, porque há interrupção mesmo. Então, fica aí o nosso recado. Mais uma vez, Jesus pedindo misericórdia, e eu desejo que a gente possa refletir em mais essa passagem belíssima do Evangelho de Jesus, que é o paralítico de Cafarnaum, e que vocês possam me ajudar
nessa tarefa que tem sido profunda e solitária. Eu me sinto sozinha. As pessoas não gostam de falar nesse assunto. Gente, a quantidade de criança desaparecida, e eu fico pasma, de ver que as autoridades não dão conta, não acham essas crianças. Então, o meu recado é para encarnados e desencarnados. Não tenham dúvida, tem mão de desencarnado nisso aí. E como tem, tá? E não precisa pensar que espírito das trevas, demônio, diabo, que faz essas coisas, só eles não. Tem essas presenças aí que a gente tem notado no planeta, piorou muito. Esses acontecimentos, eles são milenares, bilhões de anos que isso acontece. Mas acontece que agora está demais, aumentou assim assustadoramente. Vocês vão me desculpar, fica de olho na sua criança, porque para ter 2.000 crianças a cada minuto, é porque são todas. Me perdoa a franqueza, me perdoa a abertura, mas eu estou notando que está crescendo cada vez mais essa minha atuação nessa frase fantástica de Jesus. E eu vou continuar mesmo solitária. Quem quiser estar comigo, me liga, entre em contato comigo para a gente engrossar as fileiras, para a gente alertar os responsáveis, os pais, escolas, creches, hospitais, tá? UTIs, tá? Assim, é de assustar mesmo, tá? Eu peço desculpas a vocês, mas o momento é muito difícil, muito difícil. E quem está pagando um preço alto são as crianças. E não tenham dúvida, é sacrifício, sim, é sacrifício. De novo, eu vou recomendar vocês entrarem no YouTube, que vocês descobrem no Google. Eu nem falo os nomes dos negócios direito. Entrar no Google e digita lá adenocromo. Vocês vão ficar de cabelo em pé, porque eu fiquei. Eu fiquei assim, a ponto de ficar fora de mim vários dias, porque eu não acreditava que isso acontece, mas acontece sim, tá? Que Jesus nos abençoe e que possamos, que cada um de vocês possa me perdoar por esse meu atrevimento, por essa minha rogativa, e eu sinto que vai aumentar, eu vou aumentar, tá? Mostrando mesmo a realidade, que é muito, muito, muito triste, é hediondo, é cruel. Boa noite.